capítulo 29 e capítulo 30. Atos proféticos. Rússia, Moscou e Nova Sibéria. Glória a Deus. Há cerca de 3 anos atrás, data até o momento em que escrevi esses relatos, encontrava-me juntamente com um pequeno grupo num sítio em uma cidade de Minas Gerais chamada Alto Caparaó, Brasil, próximo ao Pico da Bandeira. O sítio fica num lugar muito alto, a cerca de 1.400 metros de altitude. Naquela noite fria, orávamos direcionados pelo Espírito Santo, que sempre nos ensina como orar, pedindo que nações da terra fossem avivadas. Cada componente ali, inclusive as crianças, clamava por avivamento às nações. Entre elas, pedimos pela Itália, Canadá, Jerusalém, e enquanto meu esposo, pastor, clamava a Deus que derramasse chamas de avivamento sobre a Rússia, China e Índia, eu tive uma visão profética. Eu vi que eu entrava na Rússia juntamente com os exércitos de Deus. E quando terminamos de orar, contei sobre as visões que o Senhor havia me concedido a respeito do Canadá, Jerusalém e da Rússia. Então falei: Deus vai me levar à Rússia, e o que é profético se cumpre. Deus tudo preparou, inclusive as providências. Escolheu 2 mulheres para me abençoar e também foram comigo. E no ano de 2009, fomos à Rússia, já com vários comandos do Senhor, tanto para Moscou quanto para a Sibéria. Preparação para a viagem à Rússia. Vários propósitos em consagração em prol da viagem à Rússia, Deus nos pediu, sendo diferenciados segundo o orientar do Espírito Santo. Havia também outros guerreiros e intercessores de Deus em consagração por nossas vidas, de vários lugares do Brasil e também exterior. Entre jejum e orações, um grupo de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, que faz parte da comunidade cristã de adoradores, subiu ao monte durante 35 dias consecutivos, orando pela Rússia e por nós, e ficaram em vigilância constante enquanto estávamos em território russo. Além de fazerem uso das armas espirituais, este grupo de Belo Horizonte tem recebido direções impressionantes do Espírito Santo. Bem, neste contexto, certo dia, ao me direcionar para a área de serviço de minha casa em Vila Velha, Espírito Santo, alguém que estava além da escada do 2º andar chamou-me a atenção com seu olhar. Observei atentamente e percebi que se tratava de um anjo do Senhor. Ele estava de vestes brancas e em suas mãos ele tinha uma bandeira de 3 cores composta por 3 listras horizontais de igual largura, sendo as cores de cima para baixo branca, azul e vermelha. Fiquei a questionar de que nação seria aquela bandeira. Então, outro anjo ao meu lado, escalado pelo Espírito Santo a me ministrar, disse-me: esta bandeira é da Rússia, confira na internet. Instantaneamente procurei em um atlas antigo se achava a bandeira da Rússia, porém só tinha informações em mapas. E já mais tarde, ao abrir meus e-mails, para minha surpresa, uma irmã em Cristo que não sabia desta visão que eu tivera naquele mesmo dia, enviou-me um link em que continha a bandeira da Rússia. Eu presumi que realmente era chegado o tempo de ir à Rússia. E o que é profético se cumpre. Após subir a escada até o 2º andar, percebi que além daquele anjo que estava com a bandeira da Rússia em mãos, estavam os 5 príncipes dos continentes que já havia visto outras vezes. Após cumprimentá-los, subimos ao 3º andar, local da Torre Alta de Vigilância, como mencionei no livro 2, capítulo 2. Cheguei e estendi um manto ao chão e prostrei-me a orar, prevendo que grandiosas coisas seriam reveladas por aqueles príncipes das nações, encarregados do Deus Altíssimo e Soberano. Então, um daqueles príncipes de um dos continentes da terra, cuja autoridade recebera do Espírito Santo para conversar comigo, falou-me: veja esses 2 exércitos de anjos.
Eram anjos cavaleiros guerreiros e anjos velozes de pequena estatura, com cerca de 1,40 m. Novamente falou o príncipe. Estes 2 exércitos de guerreiros de Deus foram designados a entrarem contigo na Rússia, entre outros. Surpreendente foi que me lembrei da visão concedida pelo Espírito Santo no ano de 2007, enquanto meu esposo orava pela Rússia. A visão dos 2 exércitos completou-se em detalhes. Pude contemplar as armaduras dos anjos guerreiros revestidos de bronze, indo até os joelhos e com capacetes fortes como bronze, tampando a testa e o nariz. Também de bronze eram as suas botas até os joelhos, e cada qual tinha uma lança e um escudo de bronze. Os seus cavalos estavam bem revestidos, e sobre os seus joelhos e pés havia uma proteção móvel. As vestes dos anjos guerreiros de pequena estatura também eram de bronze, protegendo todo o corpo celeste. Um príncipe do exército de Deus na Rússia. Entre tantos mistérios revelados, antes de viajarmos para a Rússia, Deus enviou por cerca de 1 mês um príncipe à atmosfera espiritual de minha casa. Tratava-se de um príncipe forte, de estatura normal, cujas vestes e mitra estavam bordados em fios de ouro. Ao aproximar de mim, o Espírito Santo trouxe paz ao meu coração e revelou-me que este príncipe era enviado a conduzir-me junto com os exércitos incumbidos a entrarem conosco na Rússia. Revelou-me também que o mesmo passaria informações precisas. Foi interessante ver durante dias aquele príncipe do Senhor em minha casa. E posteriormente, ele nos acompanhou em várias situações durante os atos proféticos de avivamento realizados na Rússia. Novamente com o anjo do avivamento. O Espírito Santo abriu os meus olhos e eu pude ver o anjo do avivamento, o mesmo que vi no primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Novamente vi que seus braços e pernas começaram a se movimentar. Entendi tratar-se do mover do avivamento às nações. Notei então que chamas e mais chamas de fogo do avivamento faziam a terra girar e se incendiar em vários focos terrestres. Depois percebi que o braço esquerdo do anjo do avivamento às nações moveu-se para a Rússia. Em seguida, chegou dos céus outro cavaleiro de Deus muito grande. Seu cavalo branco tinha no peito 2 faixas traspassadas nas cores azul e vermelha. E o Espírito Santo revelou-me que o mesmo viera para trazer informações espirituais a respeito dos Estados Unidos da América. Aquele cavaleiro trouxe consigo várias chaves e pendurou em minha fardagem de noiva guerreira, e também trouxe algumas informações proféticas a respeito do avivamento nos Estados Unidos, Canadá e Guatemala. Depois, aquele cavaleiro cumprimentou o príncipe da Rússia. Nota: eu creio que o discernimento virá, embora eu tenha ficado muito impactada com algo que aconteceu em Moscou. No segundo dia, juntamente com algumas missionárias de lá, já a caminho de um orfanato, fomos apresentados por um grupo de missionários dos Estados Unidos e profeticamente passei para as mãos de uma missionária americana o meu segundo livro. Um líder, cavaleiro das trevas, aprisionado. Um cavaleiro de Deus de grande estatura tinha um capacete até o nariz. Toda a sua armadura era branca, inclusive a lança pontiaguda e o seu cavalo. O mesmo que esteve comigo em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, no local ministerial que foi instalada a Torre de Vigilância da Zona Sul, como já descrevi neste livro. Aproximou-se daquele cavaleiro de Deus outro cavaleiro negro com seus demônios subordinados, com o intuito de guerrear buscando impedir a nossa viagem à Rússia. Porém, o
cavaleiro de Deus o deteve, ordenando que recuasse. Aquele cavaleiro das trevas parou, deu meia volta e se afastou. E imediatamente os anjos guerreiros o cercaram, e o mesmo foi aprisionado em uma dimensão como que se fosse dentro da terra, pelo cavaleiro de Deus, que fechou a prisão e colocou um grande cadeado. Notei então que os subordinados do cavaleiro das trevas ficaram desnorteados, e os anjos guerreiros de Deus lançaram fogo que saiu de suas lanças, e o caminho ficou livre para passarmos. Antes de descer do terceiro andar de minha casa, eu ouvi o anjo dizer-me: vá ali, pois ainda não acabou. Direcionei-me para o local que ele me mostrava e assentei-me. E recebi das mãos do outro príncipe do Senhor 3 capas de proteção, revestidas de pedras preciosas coloridas, e um anel contendo 24 pedras, representando a autoridade dos 24 anciãos, concedida à noiva de Jesus às nações. E em um momento profético, já estando em Moscou, eu fiz uso deste anel em espírito, enquanto profetizávamos avivamento às nações ali representadas. Estratégias recebidas na Sala das Nações. Estava cumprindo o propósito de jejum e subi para orar e entregá-lo no horário marcado. Ao orar, comecei a sentir a presença de Deus e, de repente, escureceu minha visão. E apareceu um olhar sublime. Era o olho de Deus e do Cordeiro. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Passei a orar em línguas estranhas e a chorar emocionada, pois sabia que naquele momento os olhos do Senhor me contemplavam e tive muito temor. Em seguida, um anjo do Senhor segurou minha mão e conduziu-me em arrebatamento pelos ares celestes. Passamos por 20 portas que já estavam abertas no reino do Espírito, e as mesmas estavam relacionadas com o percurso das dimensões espirituais até a viagem à Rússia. Foi balizado nessa visão que lançamos em espírito as sementes do avivamento nos ares celestes por onde os aviões passavam. Fui impulsionada pelo Espírito Santo a mover minha mão direita, na qual havia uma pequenina espada fixada em meu dedo mínimo, que embora fosse pequena, era de alta resolução, de alta potência em lançar chamas de avivamento. O meu espírito girava como que por uma imensa roda gigante formada por águas cristalinas do rio da vida. E dentro do mover das águas do rio da vida também estavam as 2 mulheres escolhidas por Deus a irem comigo à Rússia. Enquanto nos deliciávamos em meio às águas cristalinas, chegou até a mim em alta velocidade um cavaleiro de Deus, cuja armadura era toda em ouro, inclusive capacete e botas, e o seu cavalo era branco e tinha asas. Aquele cavaleiro de Deus falou-me: fui enviado para conduzir-te estrategicamente à Sala das Nações, que fica no Palácio das Nações. Montei no cavalo e fui com ele. À medida que nos distanciávamos da terra, podia ver os anjos denominados a cuidar de minha casa. Observei à distância a torre alta de vigilância que fica no 3º andar, além dos sinais de outras torres nas dimensões celestiais. Viajamos bastante em alta velocidade até chegarmos ao Palácio das Nações. Novamente aquela imensa porta estava aberta, e aquele cavaleiro com seu cavalo de asas parou próximo da entrada da porta principal do palácio, ficando junto com outros anjos guerreiros. Adentrei naquele salão das nações, guiada por um ancião calvo de cabelos ralos e brancos, cujas vestes também eram brancas. Seus olhos chamavam a atenção por serem prateados,
numa intensidade forte, além de sua língua também brilhar muito quando falava. Enquanto ele segurava minha mão direita ao adentrarmos naquele salão cheio de bandeiras, eu tive muito temor. Minha fardagem estava como as de um soldado guerreira em tons marrons feitos de couro de novilho. Aquele ancião apresentou-me a um general de guerra que se encontrava mexendo em uma pequena mesa na lateral, e sobre a mesa havia 50 insígnias referentes às patentes de comando. Ele as colocou em minhas vestes espirituais para que eu pudesse posteriormente distribuí-las mediante a direção do Espírito Santo. Estas patentes tinham ligação com anjos do exército de Deus que seriam liberados para a viagem à Rússia. Após receber as insígnias, o anjo ancião apresentou-me a cada líder do exército referente a cada patente. Entre os exércitos ali representados estavam os anjos da adoração, anjos da justiça, anjos guerreiros, anjos do avivamento, anjos com bandeira, anjos labaredas de fogo, anjos leões, anjos cavaleiros guerreiros, anjos que tocam chofar, entre outros. Todos os representantes dos exércitos dos céus presentes naquele salão aplaudiram o ato solene. E novamente o ancião pegou a minha mão e conduziu-me até um coral de serafins. Eles cantavam um cântico magnífico que, se fosse para ouvir através do ouvido físico, creio que os tímpanos não resistiriam. Era uma loucura angelical, incrivelmente indescritível. Enquanto cantavam, do meio deles uma esplendente luz suprema surgiu. Era temeroso ver o brilho fortíssimo. Suas vestes brancas resplandecentes aumentavam o fulgor enquanto se movimentava, porém não podia ver o seu rosto. Então, o Senhor Supremo, o grande eu sou, caminhou até a mim, que já estava prostrada ao chão, pois sabia que se tratava da única autoridade suprema, Deus, o Rei da Glória. Fui envolvida pelas orlas de suas vestes luminosas e senti alegria e afago misterioso. Podia apreciar a beleza majestosa de sua coroa. E interessante que da sua coroa veio sobre mim uma aliança que me abrangeu por inteiro e depois retornou para sua cabeça. Ao tocar minha cabeça, meus cabelos ficaram incendiados, porém sem serem consumidos. Aleluia! Falou comigo a respeito de Josué, quando o príncipe lhe apareceu, e disse-me que eu não deveria temer, pois em todo o nosso caminhar pela Rússia, ele, o Senhor dos exércitos, ele mesmo, estaria à nossa frente. Seríamos apenas vasos de honra em suas mãos para abrirmos portais e instalar torres de avivamento. O Espírito Santo revelou-me com antecedência onde seria aberto o portal do avivamento e aconselhou-me a pedir a Deus para liberar os anjos generais referentes às 50 patentes e os devidos exércitos seletos para entrarem conosco na Rússia em nome de Jesus. E mais à frente, neste livro, eu descrevi este momento profético, entre outros comandos do Espírito Santo naquele país. Estaria conosco também, ao abrir o portal de avivamento na Rússia, os 5 príncipes de Deus aos continentes, além do próprio príncipe de Deus da Rússia, e de 2 arcanjos muito altos, que fazem parte do exército da justiça de Deus, e outros anjos guerreiros. Atos proféticos. Um dia antes de viajarmos para a Rússia. Naquele dia, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na parte da manhã, após a noite de viagem do estado do Espírito Santo para Minas Gerais,
eu subi ao monte juntamente com 3 guerreiras de Deus. Oramos pelo povo de Belo Horizonte, pedindo avivamento ao Senhor. Guerreamos também fazendo uso de armas espirituais. E os meus olhos espirituais foram abertos novamente, e entre outras visões, eu presenciei a chegada de um arcanjo enorme, o mesmo que faz parte da torre de vigilância instalada em minha casa, e ele tinha uma missão específica ali. Também estavam presentes exércitos de Deus. Eu vi anjos cavaleiros cujas roupagens eram em tons azul turquesa, e os mesmos portavam consigo lanças grandes e afiadas, e estavam em seus cavalos brancos de asas. Eram anjos de Jerusalém, assim revelou meu Espírito Santo. Havia também 2 exércitos guerreiros, cujas armas eram de bronze, e outro exército de anjos de pequena estatura, como já mencionei no início. Oramos e guerreamos usando armas espirituais juntamente com os anjos do Senhor, e presenciamos a quebra de 4 cadeados enormes por arcanjos de Deus em 4 cantos da grande Belo Horizonte, Minas Gerais, enquanto orávamos pedindo a Deus que impedisse a ação do espírito de religiosidade para que o avivamento fosse intensificado. No templo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Após participarmos da ceia com o Senhor, eu e as 3 irmãs, enquanto conversávamos, o Espírito Santo ministrou em meu coração que uma das pastoras deveria ficar próxima ao púlpito e outra irmã próxima à porta de entrada, diante do que estava proposto por ele. E em seguida o Espírito Santo disse-me: agora desejo que dancem para o noivo Jesus. Porém não havia música. Mesmo assim, a obediência, elas começaram a dançar. Foi quando a pastora daquele ministério dirigiu-se para a bateria e tocou ritmos de guerra celestial, movida pelo Espírito Santo, sem jamais ter tocado antes aqueles ritmos. Eram ritmos de comandos que a cada mudança no tocar, era comandos de novas armas espirituais usadas durante aquela dança de guerra. As armas espirituais eram trazidas pelos anjos que desciam à torre de vigilância da Zona Sul. O comando principal da dança estava com a jovem que recebia as armas. Deus abrira os nossos olhos espirituais naqueles momentos, e nosso espírito estava em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Deus também me tomou numa marcha profética juntamente com a outra pastora. Os toques de guerra da bateria eram diversificados. Interessante que do ângulo onde estava a bateria não era possível ver a dança. Ao encerrar de forma rápida os toques da bateria, a jovem dançarina ficou desfalecida ao chão por causa da unção do Espírito Santo derramada. E naquele mesmo dia retornamos ao templo e realizamos atos proféticos segundo a direção do Senhor. E uma das estratégias de Deus foi que deveríamos cear juntas, e estávamos naquele momento em 5 pessoas. Depois oramos e consagramos, além do vinho e pão, o sal, grãos de trigo e óleo da unção. Realizamos um ato profético com esses elementos simbólicos em prol do que realizaríamos na Rússia, pois não tínhamos como levar esses elementos. E os significados destes elementos são: o vinho, remissão da terra, Lamentação 4:13, tipificando o sangue de Jesus, 1 Coríntios 10, 16 a 17. O pão, tipificando o corpo de Cristo, 1 Coríntios 11, 23, 25. O sal, aliança de Deus para com o homem, aliança de sal, 2 Crônicas 13, 5. Grãos de trigo, tipificando prosperidade espiritual e palavra semeada. Leia 1 Coríntios 15, 36 a 38 e João 12, 24. E o óleo da unção, que significa consagração. Salmo 133, 2 a 3, Tiago 5, 14, 1 João 2, 27. Após esse ato profético,
eu percebi que estávamos na dimensão espiritual da Sala das Nações e podia ver que estavam presentes os líderes dos exércitos das 50 patentes de anjos encarregados a entrarem na Rússia conosco após a abertura do portal do avivamento. Trouxemos à existência a visão profética e assim cada qual recebia em suas vestes espirituais as insígnias de patentes, concessões de títulos, designadas pelo Senhor após sermos apresentadas aos anjos generais de cada patente, lembrando que quem recebe patente tem comando. É mistério. Estamos aprendendo com o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. De São Paulo, Brasil, a Madrid, Espanha, e de Madrid a Moscou, Rússia. Ao adentrarmos no corredor de entrada para o avião de Belo Horizonte a São Paulo, eu tive uma visão celestial. Do meu lado esquerdo eu vi novamente o exército de anjos a perder de vista, com vestes azul turquesa, montados em seus cavalos brancos. Havia visto este exército de anjos em outros momentos relacionados a Jerusalém e no Monte Belo Horizonte, Minas Gerais, enquanto orávamos um dia antes da viagem rumo à Rússia. Do lado direito estavam o exército de anjos da cavalaria com bandeiras coloridas nas mãos, representando várias nações da terra, e imediatamente o Espírito Santo trouxe-me a revelação de que aqueles exércitos de anjos foram indicados a uma missão correlacionada ao povo de Israel. Fiquei até então sem compreender o porquê desses anjos nos acompanharem na viagem. Comentei com a pastora e a missionária a respeito desta visão. A princípio achei que era porque entendemos que tínhamos que orar por Jerusalém, mesmo porque a pastora daquele ministério já havia gravado CDs em hebraico. Mas, para nossa surpresa, ao fazermos a conexão de São Paulo para Madrid, Espanha, entrou no avião um grande grupo de judeus. Ficamos felizes com o Senhor. Era mais uma certeza de que estávamos no centro da vontade de Deus. Noiva de Jesus, ore pela paz em Jerusalém. Num hotel em Moscou, Rússia. No quarto do hotel em Moscou, percebi que ao meu lado, à mesa, assentava o príncipe de Deus, comissionado à Rússia, e o príncipe líder da Sala das Nações do Céu. Eles foram instituídos pelo Espírito Santo a passarem novas estratégias a nós a respeito dos atos proféticos a serem realizados em Moscou e Nova Sibéria. Conhecendo Moscou. A caminho de uma visita a um orfanato em Moscou, encontramos com missionários dos Estados Unidos, da República da Moldávia, um pequeno país na Europa Ocidental, e da Rússia, além da missionária brasileira em missão na Rússia. Chegamos ao orfanato após andarmos um longo percurso de metrô e de van, e participamos de uma festa com aquelas crianças lindas e conhecemos também missionários da Armênia. E ainda em Moscou, além de encontros marcantes com missionários brasileiros, fomos a uma igreja de judeus messiânicos que creem que Jesus, Yeshua HaMashiach, já veio. Passamos juntos o sabate, sábado, descanso, e participamos do culto. Dançamos em passos e ritmos de Jerusalém. Assentamos à mesa da festa, comemos e também cantamos com eles alguns louvores em hebraico, onde a pastora de Belo Horizonte tocou a guitarra e cantou em hebraico. No final do culto, tanto eu quanto a pastora cantora de Minas Gerais, Brasil, recebemos ajoelhadas a oração de bênção do rabino com imposição de mãos. Enquanto ele orava, ora em russo, ora em hebraico, chorávamos copiosamente e ao mesmo tempo eu presenciava anjos de vestes brancas
e cinto dourado dançando alegremente. Foi maravilhoso e em um só espírito louvávamos ao nosso soberano Deus. E não poderia deixar de mencionar outra visão linda que eu tive durante a adoração. Eu via um anjo de Israel, um príncipe de Deus, que se assentara próximo a mim, dentro ali da igreja. Ele tinha uma coroa na cabeça, vestes brancas contendo uma faixa branca com listra azul e lembrava um talite. Também tinha um cinto retorcido em tons de ouro. Seus cabelos eram encaracolados e em suas asas brancas havia contornos em ouro nas penas. Observação: o talite é um acessório religioso judaico em forma de um chale feito de seda, lã. É mais caro e elegante que o de seda ou linho, tendo em suas extremidades as franjas. Ele é usado como uma cobertura na hora das preces judaicas, principalmente no momento da oração, que são as primeiras orações feitas pela manhã. O talite também ele é usado pelos homens no momento da oração na sinagoga. O talite isola o que está orando do mundo à sua volta e facilita-o em sua concentração durante a oração. Fonte: Wikipédia, pt.wikipedia.org/wiki/talite. Algo que me chamou a atenção foi quando uma missionária do Cazaquistão pediu que eu orasse por ela, pois queria ser batizada pelo Espírito Santo com os dons espirituais. Ela é ex-muçulmana e agora cristã. Prega o evangelho de salvação em Yeshua HaMashiach para judeus na Rússia. Jesus é o nosso Salvador. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Aleluia! Atos proféticos em Moscou, Praça Vermelha e Kremlin de Moscou. Nota: o Kremlin de Moscou é a sede do governo da Rússia e da antiga União Soviética e é uma das maiores atrações turísticas de Moscou. A muralha do Kremlin é formada com 20 torres, fortalezas, mas sabemos que no reino do Espírito existem situações e influências que interferem no físico e, ao realizarmos atos proféticos, mediante a direção do Espírito Santo, nós profetizamos mudanças no contexto espiritual daquela nação. Os atos proféticos de avivamento foram realizados no ano de 2009, em Moscou e também na Sibéria, juntamente com grupos de pastores missionários, e ali foram instaladas, justamente nos Anjos do Senhor, torres de avivamento e aberturas de portais. E você, caso queira, pode ler no livro online os detalhes destes atos proféticos designados pelo Espírito Santo de Deus. Atos proféticos de avivamento nós também realizamos na Sibéria, na Rússia, em uma cidade que localiza-se nas margens do rio Obi, juntamente com guerreiros de Deus que residem naquela cidade. Deus nos permitiu conhecer na Sibéria missionários do Brasil, da Ucrânia e outros lugares. E várias torres de avivamento foram instaladas pelos anjos do Senhor enquanto orávamos pela cidade de Nova Sibéria. Oramos próximo a estabelecimentos públicos como faculdade, hospital, praças, pontes, biblioteca e outros, pedindo a misericórdia e a justiça de Deus e que viesse o avivamento sobre a Sibéria. E eu quero destacar alguns feitos do Senhor enquanto orávamos pelaquela cidade, juntamente com missionários já residentes em missão
na Sibéria. Entre outros feitos, estarei relatando a respeito de 2 lugares marcantes para nós enquanto orávamos pela cidade Nova Sibéria. Ao orarmos numa praça, pedimos ao Senhor que no lugar de idolatria fosse instalada pelos anjos do Senhor Deus uma torre de guarda e outra torre da adoração, somente ao único Deus soberano, e declaramos que somente Jesus Cristo é o Senhor. Também pedimos que um novo tempo fosse estipulado no relógio de Deus naquela cidade e região. Nota: os símbolos, eles falam no reino do Espírito, e algo chamou nossa atenção enquanto pedíamos pela instalação da torre da adoração, clamando a Deus que os olhos espirituais daquele povo fossem abertos para que pudessem entender que há um só Deus e um só Senhor, o único digno de ser adorado. E uma pomba branca no físico pousou sobre a tocha de uma estátua, e entendemos como sinal de Deus, pois a pomba branca é um dos símbolos do Espírito Santo. Outro lugar marcante foi próximo a uma capela que marcou o centro geográfico do antigo Império Russo, a União Soviética, sendo que a Nova Sibéria é um entre os 3 supostos centros. E lembrando que a Rússia é formada parte pelo continente europeu e parte pela Rússia asiática, a Eurásia. Oramos ali pedindo a Deus avivamento, tanto para o continente europeu quanto para o continente asiático. E é interessante relembrar que certa vez no Brasil realizamos no monte um ato profético, profetizando avivamento a países de continentes da terra. E uma irmã, ela recebeu uma revelação de que deveríamos orar para a Eurásia. Obedecendo à voz do Espírito Santo, pela fé oramos, mesmo sem entender o porquê da determinação do Senhor. Porém, quando estive na Sibéria, diante daquela capela construída em Nova Sibéria, supostamente onde marcou um dos centros geográficos do antigo Império Russo, e ouvi este nome, Eurásia, eu discerni o que o Senhor revelara. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. Eclesiastes 11:1. Aleluia! Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus.